Olá pessoal, vamos iniciar agora mais um episódio do Anonimato Podcast, mais uma iniciativa do projeto Haja Comunicação. Essa edição especial em São Luís do Maranhão, a Ilha do Amor. Estamos aqui com um convidado, posso chamar de amigo, alguém que também me acolheu aqui na cidade, Igor Mascarenhas, fundador do Instituto Casa do Pai, e vamos aqui trocar uma ideia, saber um pouco mais sobre o Instituto, sobre o que o Instituto tem desenvolvido aqui no Maranhão, e saber um pouco mais da história do Igor, né? Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Augusto. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando, conhecendo pessoalmente, né? Nós já nos conhecíamos pelas redes, né, sociais, né? Trocamos umas ideias, né? Algumas figurinhas ali. E muito bom te conhecer, muito bom participar, né, desse projeto que é extremamente fundamental para dar voz, né, para instituições, para trabalhos que estão sendo desenvolvidos com muita relevância, e que, se permitir ser uma ferramenta, né, que vai fazer esse link para que o alcance se torne ainda maior. Para a gente é uma alegria, né, poder ouvir histórias realmente de impacto social, de transformação social. Hoje eu tive o privilégio, né, e a alegria de estar com o Igor lá no Instituto Casa do Pai, conhecendo o espaço, conhecendo um pouco mais de perto a comunidade e poder ver ali algo tão realmente impactante sendo construído, desenvolvido, já com frutos, bem estruturado e realmente acontecendo, né? Pude ver acontecendo, pude conhecer a comunidade, ver o quanto o Instituto abraça a comunidade e o quanto que a comunidade abraça o Instituto, né? Isso, para mim, foi impactante ver pessoas se chegando a você como fundador do Instituto, mas não só fundador, mas uma pessoa presente e constante ali na comunidade, como deu para perceber, e as pessoas tendo esse reconhecimento de chegar até você e abraçar literalmente. Isso eu acho que é gratificante, você chegar num local ao qual você desenvolve uma ação e ser abraçado, né, pela comunidade, pelas pessoas da comunidade a qual o Instituto está inserido, né? Fala um pouco para a gente como surgiu o Instituto, fala um pouco para a gente assim, o início, como que seu coração se moveu para que surgisse o Instituto Casa do Pai, um pouquinho da sua história também, fica à vontade. Legal. Então, primeira coisa, né, falar um pouco de mim, né? Tive um encontro, né, com um homem que mudou toda a minha história, né? Não tem como eu falar da minha história sem incluir essa pessoa, né? Porque eu tenho plena convicção de que, se não fosse a partir desse encontro, né, que mudou a rota da minha vida, né, com certeza eu não estaria ali naquela comunidade desenvolvendo algo de relevância para aquelas famílias, para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, né? Então, eu sou um cara que tive um encontro com um cara chamado Jesus Cristo, né? Ele é bem conhecido aí de muitos, né? Não é tanto de alguns, mas nós queremos fazê-lo conhecido. Então, que mudou a minha rota, né? Tive um encontro com esse homem que mudou a minha história, né? Que ensinou a respeito de amor incondicional, ensinou a respeito de servir, né? Que me ensinou que dar é melhor que receber. E no decorrer desse relacionamento, né, à medida que eu conhecia Jesus, né, eu conhecia essa veia social, essa veia de justiça, né, essa face da justiça de Deus, que olha para o pobre, que olha para o órfão, que olha para a viúva, que olha para os mais necessitados, né, com um olhar de amor, com um olhar de servir. Então, a partir desse encontro, o meu coração foi voltado para essas causas sociais, né? À medida que eu conhecia Jesus, eu via o quanto ele deseja essas coisas, o quanto ele está na comunidade, né? Uma coisa que mais me impactou é que você chega em alguns lugares para servir e você descobre que ele já está lá. Ele já está fazendo coisas, né?
Então, a minha história começou mais ou menos lá em 2010. Eu comecei a ir para as ruas, conversar com pessoas, levar... Eu costumo dizer que a minha escola foi as ruas, né? O meu seminário foi as ruas. Nós começamos, junto com alguns grupos de amigos, visitar casas de apoio, levando café da manhã, levando uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, e nós recebíamos esse amor de volta, e isso era um combustível para nós, né? Íamos para sinais de trânsito onde tinha uma galera, população de rua, né? Situação de rua, levávamos o café da manhã, conhecíamos a história do cara, conhecíamos pessoas que eram pais, né? Que têm filhos, que tinham esposas e que em algum momento da sua vida acabaram errando a rota e estavam naquele lugar, e pessoas que não têm força mais para sair, né? E eu olhava dentro de mim, cara, eu tenho algo, eu tenho uma força que esse cara talvez não tenha, eu preciso usar essa força para tentar resgatar essas pessoas. E aí, à medida que nós íamos nos movimentando nisso, começamos a ir para as cracolândias, para as praças, onde tinha muita gente, né, em situação de rua, de drogadição, e começávamos a relacionar com essas pessoas, começamos a tirar pessoas das ruas, pagar comunidades terapêuticas, e quanto mais nós vivíamos isso, mais experiências nós tínhamos, né? Desse Deus que me restaurou, que começou a restaurar pessoas. Eu sei que não é fácil, né? Você levava pessoas para uma comunidade terapêutica, amanhã ele saía, depois ele te procurava e ele queria de novo. E eu dizia, Deus, o que eu posso fazer, né? Como nós podemos fazer algo de relevância para que isso não aconteça, né? Então, no decorrer da história, Deus foi organizando, né? E organizando o nosso coração para a questão da prevenção. Então, nós começamos a olhar para o Instituto como uma ferramenta de prevenção, para preparar crianças, né, e adolescentes, jovens, para que amanhã eles não se tornassem um morador de rua, né? Dando ferramentas, dando instrução, servindo, cuidando, porque o que eu tive de experiência enquanto na rua e no Instituto é que é muito mais difícil, né, você tirar alguém da rua, alguém que já está... Existem pessoas que estão na rua, eu conheci pessoas que estão na rua há 30, 40 anos, imagina, é mais do que eu tenho de vida, é o que o cara tem de rua. Então, é só um milagre para esse cara. Para Deus tudo é possível, né? Só que nós empregávamos muita força, era muito frustrante, você tirar um cara de lá, levar para uma comunidade terapêutica, pagar os documentos, dar roupa nova, cortar o cabelo, dar uma nova estética. Mas nós tirávamos ele da rua, mas a rua estava dentro dele. Então, era muito difícil, né? Claro que continua sendo um serviço relevante, tem muita gente que faz isso ainda hoje. Nós estamos aí às portas de iniciar também uma comunidade terapêutica. Mas, antes de existir o Instituto, está na história, faz parte da história, né? Nosso coração estava inclinado para isso, né? Para ter uma comunidade terapêutica, um centro de recuperação, como nós falávamos na época. Então, nós fomos atrás, eu com um grupo de amigos, atrás da documentação, fizemos um estatuto e alguma coisa travou, né? E aí nós deixamos em stand-by, e já no ano de 2017 nasceu o Instituto Casa do Pai, né? Tiramos da gaveta o estatuto que já estava pronto, fizemos ali alguns ajustes, né? Não seria mais uma comunidade terapêutica, mais um instituto, uma fundação, e nós começamos a servir, né? A servir aquela comunidade que nós estávamos ali a partir de um relacionamento, né? Como você falou lá, você esteve lá conosco, né? Conheceu, foi um relacionamento, é um casamento, né? Precisa ser como um casamento. O Instituto servindo a comunidade recebendo o Instituto, né? Nós tivemos muita resistência no começo. Imagina só, é muito confuso para pessoas que nunca te viram na vida, e eu entendo eles. Você chega para alguém e você chega para alguém dizendo, eu quero servir você. E mais, eu não quero nada em troca. Eu não vou me candidatar na próxima eleição, você não precisa votar em mim. Nós só queremos servir vocês. Porque esse homem que mudou a minha vida, ele me ensinou isso, né? Me deu uma vida nova, né? Eu só quero amar você. Se você não quiser me amar, não tem problema, eu vou continuar amando você.
né? Nós só queremos servir vocês. Então, algo interessante, quando nós começamos ali na comunidade, nós estamos ali no bairro do Coabiano, algumas pessoas começaram com aqueles mitos, né? Esse pessoal aí quer levar os filhos de vocês, quer vender órgão, quer roubar os filhos de vocês, é tráfico de pessoas. Então, surgiu tudo isso, né? E aí nós abrimos as matrículas e não vinha criança. E eu comecei a ficar confuso. Cara, o que está acontecendo? Nós estamos oferecendo um serviço aqui, gratuito. O espaço está aqui, os profissionais estão aqui. E aí eu precisei insistir no relacionamento, né? Algumas mães ficaram curiosas e vinham acompanhando seus filhos, porque tinham ouvido falar isso, né? Aí chegavam lá, conhecia a gente, conhecia a nossa história, né? Os filhos começavam a se engajar, começavam a melhorar em casa, começava a mudar de perspectiva, melhorava na escola. E aí a comunidade começou a ver que não, cara, esses caras de fato é isso mesmo, a proposta é essa. Eles estão servindo, eles têm algo para dar, para oferecer, e de fato eles não querem nada em troca. E assim foi surgindo. Quando você fala de ferramentar essas crianças, esses adolescentes, né, como prevenção para que eles em nenhum momento eles venham a viver a questão da situação de rua, né? Uhum. E que você fala que esse algo a oferecer para a comunidade, o que seria esse algo, o que são essas ferramentas? Quando você vive uma vida de comunidade, quando você conhece, né, a realidade de quem vive em comunidade, né, você vê que eles passam por muitos desafios. Primeiro, a falta de estrutura, né? Segundo, a falta de instrução correta, existe instrução, né? Só que a maioria deles vem de famílias desestruturadas. Muitos não têm a figura do pai, né? Que ou está preso ou morreu, ou como um contexto de Brasil, né? É separado da mãe, né? Ou ele é criado só com a mãe, ou é criado por um parente, né? Uma avó, por exemplo, né? Onde quais são os grandes problemas? A droga, né? A criminalização, né? Então, tudo isso influencia eles para um caminho que vai gerar a questão de rua, né? Ela é só o ápice, a consequência, né? Eu diria que é o fim do poço de um caminho que começou lá atrás, né? Lá atrás, na infância, a falta de instrução, a falta de oportunidade, né? A falta de um olhar amoroso ou minucioso. Então, a gente começou a identificar que muitos não sabiam, não conheciam o potencial que tinham, né? Muitos não sonhavam, né, em ter uma vida melhor. Muitos não sabiam que era possível ter uma vida melhor. E para eles a vida é aquela, né? Uma hora ele é recrutado pelo crime, em troca de um celular, de um tênis de marca, né? ou de um trocado para fazer algum corre, alguma coisa. Então ele começa a se envolver com aquilo. E à medida que ele se envolve com aquilo, ele começa a se alensar. E ele começa a achar que aquilo é o meio de vida dele de sobreviver, porque foi isso que ele conheceu. Essa foi a oportunidade que ele teve, que ele aceitou, né? Então, o Instituto entra com a proposta de ser uma porta, né, de oportunidade para alguns que achavam que estavam fadados ao fracasso, né? Então, nós entramos com esse tipo de ferramenta, né, de dar um curso, por exemplo, de pegar um menino que é bom de bola e acreditar nele. Cara, você é bom, você consegue viver disso. O jiu-jitsu, você pega a galera leva para competir, o cara começa a ganhar medalha, ou não, mas ele vê um novo mundo, ele sai da comunidade, ele vê pessoas que vivem do esporte, ele vê pessoas que estudaram e que, a partir desse estudo, elas conseguem dar uma condição de vida melhor. Então, são essas ferramentas, né, que a gente se torna acessível, né? Eu preciso falar daquele homem que eu comecei falando no começo, né? Porque, embora nós sejamos uma organização não governamental, sem fins lucrativos, nós não fazemos distinção de pessoas, raça, religião, né? Mas o que fundamenta, né, a nossa movimentação só existe por causa desse homem, né? Então, e esse homem, né, ele me ensinou que é melhor dar do que receber. Então, nós oferecemos essas ferramentas para eles, né, para que eles tenham acesso. E esse homem me ensinou, né, quando Jesus começa a pregar, ele diz, olha, arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Ou ele diz, arrependam-se porque
o reino de Deus está acessível. Qual foi a proposta de Jesus? Foi tornar o reino de Deus acessível, ou seja, palpável, próximo, porque para a cultura da época era muito difícil você entrar no reino de Deus, né? Porque existia uma lei onde só acessava o Santo do Santo quem era sacerdote, sumo sacerdote, o lugar da presença. Então, para quem estava à margem, para quem estava marginalizado à margem da sociedade, era muito difícil para um Pedro da vida entrar no templo. Geralmente, quando você identificava na criança que ele não tinha o perfil, né, de alguém que ia seguir uma carreira religiosa, você ficava à margem, você ia virar um pescador, você virava um agricultor, você virava um marceneiro. Então, o que Jesus faz? Ele vai naqueles que estão à margem. Quando Jesus começa a caminhar, ele vai na margem do mar e começa a trazer pescadores. Ele começa a falar para um agricultor, o reino de Deus, ele é como um homem que lança semente e vai dormir. E não sabendo ele como, aquilo cresce. Aí o cara que é agricultor, né, o cara que trabalha no campo, diz assim, o reino de Deus é isso. Cara, se é isso, eu faço isso todo dia. Todo dia eu lanço semente, vou dormir, no outro dia está crescendo. Então, se é assim, então eu tenho condição de viver isso. Eu tenho condição de viver uma vida melhor. Então, a nossa proposta é tornar essas ferramentas acessíveis. Né? Dizer para um menino que ele consegue sim falar inglês e morar nos Estados Unidos e cursar uma universidade nos Estados Unidos, através do Bolsa Atleta, ele pode viver do futebol, ele pode viver do jiu-jitsu, ele pode ser um médico, né? Ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um professor, né? Ele deve sim ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, alguém que vai trazer dignidade para a sua casa e para a comunidade que ele vive. Então, resumindo, né, foi diagnosticado na comunidade que filhos de uma família disfuncional, que não cumprem as suas funções propriamente ditas, né, para o qual foram criados, têm a tendência a viver uma situação de rua, de marginalidade. E, como prevenção, o Instituto nasceu a fim de gerar perspectiva para essas pessoas, não só perspectiva para as pessoas da comunidade, como a acessibilidade a esporte, serviços básicos, dando ali uma esperança e uma perspectiva nova para as pessoas daquela comunidade, né? E eu acredito que isso vai além dessas ferramentas, né? Porque o que é gerado em uma família disfuncional que causa toda a diferença e uma continuação da disfunção, creio eu que é a falta de afeto, né? E aí o Instituto nasce ferramentando, e hoje eu pude ver uma cena, tenho que falar aqui, marcante, de uma senhora, uma matriarca, mãe de uma família, vendo uma pessoa, uma figura paterna, como o Igor, né? O Igor Mascarenhas, e se jogando nos braços dele, abraçando, recebendo aquilo que faz falta para ela, que é um afeto, né? E eu não acho, eu tenho certeza, que isso é o principal, que faz toda a diferença das pessoas que estão envolvidas no Instituto, dentro daquela comunidade, né? Eu quero, desde já, parabenizar a iniciativa, né? Que o coração permaneça esse. Amém. Né? E conta para a gente assim, histórias marcantes de pessoas que você pôde ver a transformação, o alcance desse alguém que te alcançou, que é real, né? Uhum. E que tem alcançado outros através do Instituto, através de sua vida, alguma outra pessoa, alguma outra história que vocês presenciaram e que também deve ser assim gratificante para vocês poderem presenciar essas transformações, né? Eu acredito que essa é a nossa recompensa, né? Eu costumo falar que se nós conseguirmos fazer com que uma criança, uma pessoa, né, mude de vida, já valeu a vida. Se não precisa ser muito, mas se nós estamos olhando para uma pessoa, se ela conseguir, já valeu todo o trabalho, já valeu todo o esforço, já valeu todo o investimento, né? Todas as renúncias que nós fazemos para que aquele instituto esteja de pé, tenha
tem uma série de pessoas por trás trabalhando para que isso aconteça, né? Muitas famílias, muitos voluntários. Eu não estou só, não seria possível isso sozinho, somente pela minha vontade. E nós costumamos falar que nós estamos lançando semente. Né? Nós estamos lançando semente. Né? A semente do amor, a semente do servir, a semente de um projeto social. Né? E existe uma parábola que fala que o semeador saiu a semear e ele saiu lançando sementes. Né? E algumas caem à beira do caminho, outras na rocha, outros nos espinhos, mas existem algumas sementes que caem numa boa terra e é essa que gera fruto. Então, eu não tenho domínio sobre a terra. Né? Eu não sei quem é a terra, né? Mas eu sei quem é a semente. Eu tenho a semente. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos lançando a semente. E algumas dessas sementes, de fato, caem em alguns corações. Né? Nós temos uma história que, para mim, é muito marcante. Né? Tem a história do Davi. Né? O Davi é um adolescente de 11 anos, né, hoje. O Davi mora num bairro chamado Estrada da Mata, né? E talvez ele é o aluno que mora mais distante do instituto. Ele não é daquela comunidade. Ele veio de longe. Né? O Davi pega ônibus, às vezes, 5 horas da manhã para estar em uma atividade que começa às 9 horas da manhã. Eu lembro de uma situação, estava tendo aula de inglês, e eu estava lá em uma reunião, conversando com alguém. Minha aula de inglês era das 9 até as 10 horas da manhã. E quando deu 10 horas, 10 e meia, o Davi passa. Né? E nesse dia, a professora tinha estendido um pouco a aula, porque surgiu alguma coisa aí não sei se foi alguma guerra que estava estourando aí, em algum lugar. E a curiosidade da criançada começou a questionar e a professora estava tentando explicar, né, esse contexto que estava acontecendo. Por isso esticou um pouco mais. E o Davi chegou já 10 e meia, sendo que a aula acabava 10. Aí o Davi, o que aconteceu? Chegou agora. Aí ele foi explicar, não, tio, porque o ônibus que eu pego para estar aqui 9 não passou. E esse ônibus que ele pega para estar aqui 9 era 6 horas da manhã. E aí foi passar 7, 8, sei lá. E ele não desistiu de vir. E o Davi é um dos alunos mais assíduos. Ele só não vem quando, de fato, não pode, quando não tem alguém para trazer. E ele já tem autonomia de vir sozinho, pega o ônibus. Às vezes a mãe o acompanha. E aquilo ali me pegou. Mano, olha o coração desse menino. O cara sai 6 horas da manhã, aí depois disso ele começou a ir para a parada às 5, para não perder mais nenhum ônibus e não deixar de estar em nenhuma atividade. Né? E naquele dia ali, ele já chegou depois da atividade, o cara, você chegou, não tem mais aula, ele já vai voltar e pegar o ônibus, vai chegar em casa às 2 horas da tarde. Nós pegamos ele, levamos para casa, almoçamos com ele, depois deixei num local, na casa de um parente. Mas aquilo ali me marcou, a persistência, a perseverança. Aí, no meu coração, veio uma voz, é isso, é por esses. Porque a gente tende a olhar para aqueles que não valorizam. Né? Quem trabalha em projeto social precisa ter um cuidado para uma coisa. Né? Nós vivemos uma série de desafios. Né? Então, você tende a desmotivar quando a coisa não dá certo, ou não acontece como você planejou, ou não está indo no rumo que você queria. Né? Então, você tende a desanimar, o recurso não vem, os patrocínios não vêm, e você começa a se limitar a não fazer algumas coisas por causa daquilo que você não tem. Né? Então, você começa a olhar muito para aquilo que não está dando certo, para aquilo que não tem, e você acaba esquecendo de jubilar por aquilo que você tem, por aquilo que você já alcançou, por aquilo que você já conseguiu. Né? Então, o coração desse menino já tinha sido alcançado por aquele projeto, ele amava aquilo ali. Ele valorizava isso. É o aluno que vem de mais longe, pega ônibus, a maioria só atravessa a rua, porque nós estamos em frente às casas da maioria da comunidade, dos alunos que nós atendemos. Então, isso me encheu de motivação. Cara, vale a pena. Vale a pena. Nós temos o Richardson. Né? O Richardson, ele está hoje jogando no Nacional em São Paulo. Né?
fui revelado pela escolinha de futebol. Um olheiro olhou e disse: olha, eu gostei desse rapaz, se você quisesse, eu abro as portas para ele fazer teste lá em São Paulo. Nós tivemos lá 15 dias fazendo teste em alguns clubes, né, clubes grandes. E mais do que ele estar em um clube de futebol, um menino que saiu de uma comunidade, para a gente, a maior realização, né, é ver ele sonhando, é ver a família dele sonhando, é ver ele com novas perspectivas, expectativa de vida. É um menino que nunca saiu da comunidade, nunca havia viajado, né? Então, a gente sempre brinca, né, que ele nunca nem passou a ponte do Estreito dos Mosquitos, né? Para quem não conhece São Luís, para você sair, você precisa passar por uma ponte, uma ilha, né? Então, ele nunca nem atravessou essa ponte, nunca tinha viajado. E o Richards, quando a mãe dele matriculou ele lá no início, ele está desde o início conosco. Ele continua sem atravessar a ponte, sem né? Atravessar, porque ele foi por via aérea, né? Já foi ponte aérea. Já, né? Pulou uma etapa, né? Então, o Richards, a mãe dele matriculou ele tinha um irmão que participava também das atividades, aí nós fazemos a chamada, e o Richards era a terceira, quarta aula e nada dele aparecer. Aí eu perguntei: rapaz, esse Richards não vem? Aí o irmão dele disse: não, ele fica dormindo, né? Então, certo dia aparece o Richards com um caderno de matemática, né? Ele veio para a escolinha de futebol, mas ele já chegou com uma tarefa de matemática que ele não estava conseguindo fazer e ele queria ajuda. Quer dizer que tu quer o Richards, né? E no decorrer do processo você vai vendo a maturidade, você vai vendo responsabilidade sendo gerada no coração dessas crianças, né? Interesse, né? Interesse, né? Crianças que, na maioria, né, das vezes, não tem essa figura de autoridade. Então, tinha muita resistência no começo, porque assim, a maioria cresce, não são todos, né? Mas uma boa parte cresce a figura do pai, a figura paterna. Então, isso gera uma série, é comprovado isso, né? Cientificamente, os neurocientistas falam sobre isso, né? E o pai, ele transmite essa figura de autoridade, essa figura paterna de segurança. Nós participamos de um podcast aqui que falava sobre isso, né? Eu não sei se ele vai antes ou depois, mas vai estar aí, né? Tem um episódio que fala sobre isso, né? Onde a viúva fala da ausência da figura paterna na casa e o que isso causa. E uma das coisas que ela destacou, que me pegou ali, eu estava ali olhando, ela fala da insegurança. Então, ela tinha um cabeça, ela tinha um homem, né, que além de ser o mantenedor... Uma proteção, era, né? uma proteção. Então, a filha dela ficou insegura. Ela teve que fazer uma garagem para colocar o carro, porque o pai que botava o carro para dentro. Então, ela começou a se sentir insegura. Os meus filhos, né, quando eles dormem, antes que eu chegue em casa, a minha esposa sempre relata isso. A insegurança. Né? Eles ficam, qualquer zoada, eles se espantam. E, mamãe, cadê papai? Papai já chegou? Papai vai vir para casa? Porque a figura paterna, ela transmite essa segurança. E a ausência dela causa insegurança. Então, nós vimos isso, né, nos olhos das pessoas, das crianças, essa insegurança, essa resistência à figura paterna, à figura de autoridade. Isso é algo interessante também, né, Igor? Porque vai além dessa sensação de segurança, né, e até proteção mesmo que o pai passa, causando aí nessa falta dessa figura paterna uma instabilidade emocional, né, nos filhos, levando a muitas debilidades e buscando essa figura em algo onde não encontra. E que só será suprida por esse alguém que você uma vez encontrou. É isso mesmo. Né? Isso é muito interessante, muito, muito além das aparências e das sensações. Né? É isso mesmo. Qual é o nosso desafio? É nos tornarmos pais. Eu entendi isso. O Brasil, né, existem dados para isso, você pode pesquisar aí, é uma geração, é uma nação órfã. Né? Nós temos muitos, você que me ouve, né, e com certeza tem muita gente que vai estar me ouvindo aí que vai se identificar com isso. Né? Eu, por exemplo, conheci meu pai com 15 anos, vim para São Luís para concluir o ensino médio, e até então eu não conhecia o meu pai. Fui criado somente com a minha mãe, que engravidou e foi morar em outros lugares. E isso causou muita coisa dentro de mim, insegurança, questões com a minha identidade. Né? Então, isso gera, de fato, algo dentro de nós. Então,
existe algo dentro de nós que está clamando Abba, né? Está clamando por um pai, está clamando por uma referência, né? Está clamando por pessoas que nos motivem, que nos incentivem. E, voltando para a comunidade, onde é que eles encontram isso? Muitas vezes em um traficante, muitas vezes naquele cara ali que não é referência nenhuma de bom cidadão, né? De trabalhador, mas ele encontra nisso, ele começa a achar isso bonito, né? E ele começa a ter nesse cara uma referência de vida, então ele começa a pender para a criminalidade, e todos nós somos responsáveis por isso, porque uma vez que eu tiro alguém da criminalidade, eu estou contribuindo para a sociedade. Então a sociedade não poderia estar à margem disso, a sociedade deveria estar envolvida nisso, porque alguém que eu tiro da rua é alguém, né, um a menos que vai tentar roubar um celular amanhã, que vai tentar pular o teu muro amanhã. Então, para você que acha que você não tem nada a ver com isso, né, eu queria dizer que você está errado, né? Por esse pensamento de nada a ver, de você passar e ver alguém na parada de ônibus e às vezes não dá um bom dia, nós estamos aumentando feridas, né, que foram feitas, que essa ferida um dia vai voltar para você, né? Simplesmente pela nossa indiferença. Exatamente. Né? Se falando de empreendedorismo social, né, que é onde a gente está caminhando, uma das definições que eu dou de empreendedorismo social é justamente você se responsabilizar, né, por um problema que você não causou. Você pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso, né, mas você sofre a consequência por isso. E esse homem que mudou a minha vida, ele fez isso, né? Ele se responsabilizou por uma dívida que ele não havia feito. E foi isso que eu aprendi com Jesus. Cara, ele se responsabilizou. A Bíblia vai dizer que ele pagou as nossas dívidas. Por que Jesus precisou morrer? Ele está ali pagando um preço de sangue por causa de uma dívida que era tão alta que nós não tínhamos condição de pagar. Então, quando eu olhei para isso, eu olhei para a comunidade, cara, esse foi um problema que eu não causei, né, mas que eu posso ajudar para que esse problema seja resolvido. Porque nós temos algo dentro de nós, né? Talvez você vai concordar. Tudo nós sabemos o problema. O problema do Brasil, o problema da política. Se não sabemos, o nosso vizinho sabe. O problema da minha esposa, o problema do meu chefe, o problema do meu time é isso, o problema do presidente é isso, o problema do governador, o problema do prefeito, então o problema dos jovens, o problema da igreja. Então, a gente sabe, nós somos expert em identificar problemas, mas nós somos muito falhos em se disponibilizar com a solução. Certa vez, Jesus está diante de uma multidão e essa multidão começa... muita gente, a Bíblia vai dizer, que começou a ficar de noite, e aí alguns queriam dispensar eles para eles procurarem comida em alguns lugares. Ele disse, não, deem vocês de comer para eles. O que vocês têm aí? Aí chega um rapazinho, alguns pães, alguns peixes, e aquilo ali foi suficiente para alimentar aquela multidão. Foi só a disposição, né? Então, muitas vezes você está se perguntando, cara, mas eu não tenho nada a ver com isso. O primeiro ponto é esse, né? Você tem tudo a ver com isso. A parábola do bom samaritano. Passa um primeiro, vê um homem lá jogado no chão, o primeiro acha que não tem nada a ver com isso e passa, né? E o segundo passa também. E esses primeiros eram figuras religiosas, eram sacerdotes. Uns prováveis, né? Da época, né? Um dos prováveis, né? Um levita e um sacerdote. E depois passa um samaritano, né? Um estrangeiro, né? Alguém que tinha todo o direito de passar ali e dizer, isso aí, não tenho nada a ver com isso, ele, né? de fato, o único que de fato não tinha nada a ver com isso, entre aspas, era o samaritano. E foi justamente quem parou, pegou aquele cara, cuidou, levou para uma hospedaria, para o hospital, pagou as dívidas, deixou uma dívida ainda deixou crédito. Se ele precisar de alguma coisa a mais, pode colocar na minha conta. É interessante, só para frisar um pouco essa questão aí, de quantos ensinamentos o samaritano deixou ali, que ele caminhou lado a lado, né? Ele colocou o homem em cima do seu animal e levou, ele caminhou lado a lado com o ferido, ele protegeu o ferido porque ele cobriu as feridas,
Ele levou alegria e restauração, porque diz que ele derramou azeite e vinho, né? E interessante, e o mais interessante que eu acho dessa parábola que me chama a atenção foi o momento em que ele chegou para o dono da hospedaria, do local de cuidado, né? Hospedaria, contribuiu e disse: se for preciso algo mais, no meu retorno, eu vou passar aqui e pagar essa dívida, né? Porém, ele era um viajante, provavelmente o dono da hospedaria não conhecia ele. Como confiar em alguém que ia e depois ia voltar e ia quitar essa dívida? Creio eu que as atitudes daquele bom samaritano refletiram, né, o caráter de alguém que realmente ia cumprir com a sua palavra. Alguém que para ajudar alguém que nunca viu, né, que dá do seu dinheiro, que tira do seu bolso, cara, esse cara é digno de confiança. Isso. O mínimo que eu posso fazer com essa pessoa é confiar. Isso, e ele foi, né, e se importou e deixou para a gente tantos ensinamentos, né, como você bem frisou aí. Muito legal essa questão. E interessante que você citou aí 2 histórias de 2 garotos, né, histórias realmente que nos colocam a refletir, e você encontrou ali uma causa, né? Uma causa. Pronto, fala para a gente aí um pouco dessa causa que você encontrou. Eu acredito que a grande questão, né, da humanidade nós precisamos de uma causa. Todos nós precisamos de uma causa. E geralmente temos uma causa, né? Você tem uma causa, né? Você está aqui no podcast, é uma causa, dando voz para aqueles que não têm anonimato, tirando do anonimato aqueles que estão lá, né? O dono desse estúdio tem uma causa, né? Alguém que trabalha tem uma causa. Só que existem causas e causas, né? Existem causas que são momentâneas, né? E existem causas que são eternas. Casos e causos. Causas e causas. Então, uma vez, eu me expressei de uma forma, eu disse, cara, eu quero viver por algo que tem um valor eterno. Uma vez eu virei para minha esposa e disse, amor, eu quero viver por algo que tem valor eterno. Eu quero deixar um legado para os meus filhos, muito mais do que uma herança, que eles podem gastar e acabar com ela. Mas eu quero deixar um legado para quem vive ao meu redor, né? Para quem vai vir depois de mim. Né? Não para que o meu nome não seja lembrado, não tem nada a ver com isso. Né? Mas eu quero deixar um caminho que vai servir para a restauração de famílias, para a salvação de pessoas, de crianças. E eu comecei a entender isso, cara, eu preciso de uma causa de valor eterno. Porque a maioria das nossas causas são fúteis, né? São vaidades, né? Alguém vai dizer, né, que é correr atrás do vento. Salomão vai dizer que é correr atrás do vento. Eu vi que a vida é fadiga. É correr atrás do vento. Tudo bem que você precisa honrar com suas necessidades, né? Com suas responsabilidades. Né? Você precisa honrar, você precisa trabalhar, você precisa acordar cedo, sim. Mas existe algo mais. Será que é só isso? Será que é só acordar de manhã, bater o ponto no trabalho, voltar para casa, ir para a faculdade, voltar, comprar um iPhone, voltar, trocar de carro, voltar, ir no shopping, ir no cinema? Qual o propósito, né? Vai lá na parte de alimentação, come, vai, engorda. Será que é só isso? Será que é só para isso que eu estou vivo? Será que é só por isso que eu respiro? Eu acredito que não. Talvez, existe uma série de coisas que podem contribuir para isso, mas talvez a questão de nós sermos uma sociedade que é afligida pela ansiedade e depressão, a nossa geração, é o mal do século tido pelos especialistas, por muitos aí, sociedade, depressão e ansiedade. Síndrome do pânico, que vai ocasionar no alto número de suicídios. Nós precisamos de uma causa que tem um valor eterno. As nossas causas, aquilo que nós estamos nos envolvendo, não tem capacidade de suprir algo que está dentro de nós. Existe algo dentro de nós. Né? O livro de Eclesiastes vai falar uma coisa que, para mim, é uma chave. Vai dizer que, eu não sei se você acredita, você que está me ouvindo, acredita em Deus ou não, mas eu preciso falar dele porque é a minha história, é a minha experiência.
né? Eu não fui transformado a partir de um coach ou a partir de um psicólogo, a partir de Jesus, apesar de Jesus ser tudo isso melhorado, mas de um livro de autoajuda, não. Mas ele mudou de fato tudo em mim. O mindset que a galera vai dizer aí, ele mudou a minha mente, a mudança de mente veio a partir dessa experiência. E quando eu encontrei essa passagem, mudou mais ainda. A Bíblia vai dizer que ele colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. Então, sabe esse vazio, você aí que passa a noite na balada, como eu passava, e na manhã seguinte parece que ele aumentou, né? Sabe aquele vazio que você que viaja, você que faz muita coisa, você que tem muito dinheiro, né? Você que alcançou muito sucesso, ou você que não alcançou sucesso nenhum, mas ainda assim tem um vazio e acha que esse vazio é a falta de um emprego, somente é a falta de recurso. Existe um vazio chamado eternidade dentro de nós. E esse vazio que tem como nome, imenso, que né? tem O como nome já eternidade, você acha que você consegue suprir com algo momentâneo, com algo eterno, com algo fútil? Não. Esse vazio ele só é preenchido por algo que é eterno, por algo de valor eterno. E essa fome é pela eternidade. Então ela não pode ser suprida por um pão que perece, por algo que passa. Então, à medida que você encontra uma causa, você é suprido, você é preenchido, né? Então, tem uma frase, né? Eu quero falar aqui para falar ela direitinho, né? Uhum. É do Luther King. E para mim, cara, isso foi uma revelação. Ele vai dizer que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Para mim, essa frase é... Nós precisamos fantástica, nós precisamos de uma causa, porque senão nós já estamos mortos. Somos mortos vivos. Se você não tem uma causa, cara, você pode fazer a diferença. Você pode ser um bom samaritano. Cara, você pode ser hoje a resposta que alguém está esperando. Você pode ser hoje o abraço de alguém que está esperando. A gente teve uma experiência hoje, né? Nós chegamos na casa da irmã Luísa, que é uma das famílias atendidas pelo Instituto. Quando ela me viu, ela veio de lá chorando já e me abraçando e começou a chorar mais ainda. Eu precisava desse abraço. Ela só queria um abraço. E ela está numa casa altamente populosa. Tu viu lá, né? Uma casa de 40 metros quadrados, onde moram mais de 15 pessoas, onde a maioria são crianças. E se sentindo só. É. E às vezes nós estamos assim. É. Você está dentro de casa assim. Você é uma esposa, está ao redor de pessoas, está se sentindo só. Você é um pai, está com a casa cheia de pessoas, está se sentindo só, né? Está se isolando em redes sociais, mostrando uma vida que você não tem, um sorriso que só expressa por fora, mas que por dentro você está chorando. Né? Você precisa de uma causa, você precisa desligar um pouquinho o smartphone, olhar para o seu filho e dizer: filho, eu te amo. Isso vai curar você, isso vai curar o seu filho. Você precisa olhar para a sua esposa agora e dizer: minha esposa, me perdoa. Se eu tenho te ferido, se eu tenho estado ausente, eu te amo. Isso vai curar você, porque vai te dar uma causa, né? E vai curar a outra pessoa. Então, nós precisamos, Augusto, de uma causa de valor eterno, que seja maior do que nós, né? Algo que vai transformar uma vida, que vai salvar uma vida. Isso vai nos dar motivo para viver. Muito bom. Edificante, impactante ouvir essas histórias, né? Vivenciar, como você bem falou, que nós vivenciamos hoje, né? É algo tão simples, mas de tanta importância, preenche tantas brechas. Um abraço pode preencher tantas brechas que podem ser alastradas, como você falou, né? E a gente vive numa sociedade que, infelizmente, estão deixando de olhar para a essência e se preocupando muito com a aparência, né? Mostrando algo que, na realidade, não tem nada a ver com o que está dentro do seu íntimo, né? Feridas, né? Como aquele viajante que foi assaltado da parábola que você citou agora há pouco. Feridas, mas não feridas fisicamente, feridas em suas almas, precisando de um bom samaritano que vá até ele, mas não apenas vá movido de compaixão, né? De se colocar realmente
no lugar daquela pessoa. E nós precisamos ter essas atitudes e ter essa causa, né? Muito bem colocado essa questão da causa. A frase de Luther King é impactante, né, também, que realmente mexe conosco e nos move, né, uma coisa a outra, a causa, a parábola dita, que move o nosso coração a viver com esse se importar com o próximo, né? É uma causa eterna. Uma causa eterna, né? Que vai preencher esse vazio que existe dentro de nós, esse anseio pela eternidade, né? Vai nos dar um propósito de vida. Nós precisamos de um propósito para viver. É o combustível. Uma coisa que eu queria falar aqui, falando relacionado à questão do afeto, como você bem falou, que nós falamos aqui, citamos, que gera uma debilidade na formação, uma instabilidade emocional, e hoje as pessoas estão dentro de casa priorizando o contato virtual e deixando muito esse tempo de comunhão, de mesa, pais e filhos, cada um em seus cômodos, vivenciando apenas aquilo que o virtual oferece, seja jogo, seja um bate-papo, as redes, né? E deixando de ter ali o que é gerado em mesa, que é a proteção, o afeto, que gera essa proteção, e deixando o aprendizado de revelações que a mesa traz, de destino que a mesa pode trazer, né? Então, queria chamar a atenção de nós pais, das famílias, que nós possamos voltar à mesa, né? Então, a minha atenção que eu quero chamar nesse momento é que você possa voltar à mesa, voltar à comunhão, né? Que é de fundamental importância. Não é isso, Igor? É isso mesmo. A mesa é o lugar de repartir não só o pão, mas de repartir o coração. Né? Jesus, na mesa, ele repartia coisas que ele não repartia diante da multidão. Né? Então, a mesa é isso, a gente prioriza muito. Lá em casa, a minha esposa fala muito sobre isso, né? Sobre a importância da mesa, de comer juntos, de você deixar tudo e você estar... E quanto eu vejo, eu vivencio isso, o quanto isso faz bem para os meus filhos, né? Verem o pai dele na mesa, né? Verem a sua mãe, o quanto isso nos preenche, embora a comida não seja talvez a das melhores, embora o que está sobre a mesa se torne relevante quando nós estamos ao redor da mesa, quando nós estamos juntos. E Jesus era muito questionado em relação a isso, né? Ele come com pecadores, porque naquela cultura, né, se sentar à mesa era muito sério, era muito mais do que convidar alguém para comer aqui. E é muito além. Por que ele era questionado? Porque quando um judeu que chama você para a casa dele, ele está dizendo assim: eu quero que você faça parte da minha vida. Eu quero que você se torne um comigo e eu quero me tornar um com você. É uma aliança. Estar à mesa é estar aliançado com alguém. Então, como alguém que é santo, um mestre, vai estar aliançado com alguém que é pecador. Isso bugava a mente da época, a mente religiosa. Confrontava, né? a mente da época. E ainda confronta ainda hoje. Como assim? Você vai ajudar aquele cara? Um drogado, um cara que está na rua, um marginal? Não, isso é um vagabundo. Né? E a gente acaba contribuindo para que isso aumente. Eu sei o problema, mas eu não quero me dispor em ser uma solução. Então, a mesa para Jesus era isso, era um lugar de cura, era um lugar onde ele iria se aliançar com os pecadores para torná-los santos, para curá-los, para amá-los. Pessoas que estavam à margem da sociedade que ninguém chamava para a mesa. E é isso que ele fez, chamou essa galera da margem da sociedade. E quando tu falavas aí, me veio aqui uma nova perspectiva a respeito de vulnerabilidade, porque a gente tem muito como conceito de vulnerabilidade a crianças, jovens, pessoas que vivem em favelas, crianças que vivem em comunidades carentes. Né? Exatamente. Mas existe outro tipo de geração que está vulnerável. É aquele filho que você entregou o celular para ele. Exatamente. Para ele não fazer zoada na hora da tua live ou da tua reunião. É aquele filho que você ligou a televisão porque você não tem tempo para brincar com ele.
e você está deixando ele vulnerável. Ele está vulnerável a outra doutrina, que talvez não seja a que você crê. Ele está vulnerável a outro ensinamento. Existem estudos, né? E até 3 anos a criança não deve ter contato nenhum com tela. A partir de 3 a 4 anos, no máximo meia hora por dia. De 4 a 5, 6 anos, no máximo 1 hora por dia. O que passa disso afeta o cérebro. E talvez a gente comece a entender muita coisa, né? Déficit de atenção, né? O TDAH dos nossos dias, que é tão comum, hiperatividade nos nossos filhos. Então, por quê? Foram deixados vulneráveis. O relacionamento ainda é o melhor remédio. E muitas vezes os pais acham que não, porque eles estão dentro de casa, estão protegidos e estão guardados, né? Alguns estão mais vulneráveis que os nossos meninos lá que hoje estão na comunidade, talvez. Estão sendo alcançados pelo Instituto. Eles estão vulneráveis aqui. Qualquer coisa entra aqui e doutrina seu filho. Ele está vulnerável e está dentro de casa, está no seu quarto. Alguém está ali doutrinando ele, ali está alguém incentivando ele para uma coisa que você não quer para o seu filho. Ele está sendo alcançado ali, porque você abriu mão de relacionar. Abriu mão de brincar. Então, eu tenho vigiado isso, né? Eu tenho buscado ter esse relacionamento com meus filhos. Eu sento, brinco, né? Ele assiste, né? Mas existe uma rotina, existe hora, existe limite, né? Existe fiscalização, existe limite, porque essa é a função do pai. E se não está tendo, eu estou sendo omisso na minha função como pai. Então, nós precisamos rever nossos conceitos como pai, como sociedade, como cidadão, porque a omissão ela ainda faz parte do nosso dia, e nós precisamos assumir as nossas responsabilidades como pais. A gente falou de muita coisa aqui, né? Mas a gente sempre vou tentar amarrar tudo, porque está tudo ligado, né? Sim. A vulnerabilidade, o relacionamento, a mesa, está tudo ligado. Então, nós precisamos voltar para esse lugar de assumir as nossas responsabilidades como pai, como cidadão, né? como filho, como alguém que pode fazer a diferença, como alguém que pode mudar o mundo. Você pode mudar o mundo, você sabia disso? Se você alcança uma pessoa, eu sempre olho para uma criança como uma geração. Porque não vai, aquilo que eu estou ensinando para aquela criança, se alcançar o coração daquela criança, não vai parar nela. Aquela criança, aquele menino, aquela menina, um dia vai ser um pai ou uma mãe de família, que vai ter filhos, que vai ser avô, que vai se tornar um bisavô, e vai se tornar um patriarca de uma geração. Então, aquela semente que ele recebeu ali, ele vai, se alcançar o coração dele, vai poder mudar toda a história. Um adolescente que é resgatado do crime, porque ele recebeu uma oportunidade e ele foi capacitado para ter um emprego, e ele foi capacitado para ter um estudo, que tem novas perspectivas, ele vai deixar de ser recrutado pelo crime, por exemplo. E a perspectiva dele, que seria de, no máximo, 20, 22 anos, não sei como é que está agora, dependendo da tua região, que essa é a perspectiva de vida de quem vive na criminalidade, vai sair de 22 e vai para a média, pelo menos para a média do Brasil, né? Que aí seus 80 anos, se eu não me engano, aumentou para isso. É claro que Deus tem o controle de tudo, mas aí você dá uma perspectiva. Alguém que não iria gerar vida, agora vai ser um pai que vai gerar vidas, então não vai parar nele aquilo que nós estamos fazendo. Mas é só... Talvez você pode pensar assim, mas eu só sei ensinar a aula de reforço e eu só consigo ensinar para uma criança. Ensine para uma criança. Ensine para uma criança que não tem condição de ter acesso a esse serviço. Não, mas eu só sei fazer isso. Então, faça isso. Não precisa ser para uma multidão. Pegue um. Porque a gente se limita muito. Mas eu não sei fazer quase nada. Abrindo aqui para vocês. Eu fui o primeiro professor da escolinha de futebol. Nunca joguei bola. Mas fui, eu não sei fazer nada, mas eu tenho vontade. Eu amo isso. Eu tenho uma causa. E aí eu encabecei o negócio. E aí fui atrás de parceiros. Cara, você é faixa preta, né? Você é faixa roxa. Ensina aqui. Você sabe falar inglês, né? Ensina aqui. Você sabe ensinar dança? Faz uma oficina de dança.
E assim foram vindo os profissionais, né? Eu fui ativando, fui motivando, mas eu não sabia. Eu tinha aquilo, eu tinha a motivação, eu sabia motivar, eu tinha uma causa, né? E fui conectando a causa nas pessoas, e o Instituto está aí há 5 anos, né? Alcançando vidas, restaurando vidas, dando novas perspectivas e nos dando também uma causa para viver. Interessante. Ouvir essas histórias, conhecer a tua causa, né? E eu queria, para finalizar, que você deixasse uma palavra para quem está assistindo, Sim. uma palavra que possa ajudá-los a encontrar essa causa ou a buscar essa causa, né? Eu queria que você olhasse para dentro de você agora. Você que nos ouve, olha para dentro de você. O que você tem aí? Todo mundo tem alguma coisa. Nós somos depósito de verdadeiros tesouros. O brasileiro, então, você compartilhou isso comigo, né? Você teve experiência aí de outras nações de África. E qual é a imagem que o brasileiro tem lá na África? De que o brasileiro é inteligente e criativo, né? Existe uma palavra chamada resiliência, né? Que é muito atual, né? Mano, nós tiramos leite de pedra. Quem viveu, quem cresceu em comunidade, tira leite de pedra. O brasileiro, você dá um limão para ele faz uma limonada. Tudo vira meme. Cara, a alegria do brasileiro. Então, nós somos depósito do tesouro. Tesouros. Nós temos coisas dentro de nós. Ninguém é tão inútil que não consiga ser útil para alguém. Ninguém é tão mal que não consiga fazer o bem. Então, olha para dentro de você. Você precisa de uma causa para viver. Talvez você não tenha uma causa e você não conheceu aquele que criou todas as coisas. Jesus Cristo, Filho de Deus. Você não conheceu o Deus Pai. Talvez você precise conhecer esse Deus que te criou com propósito. Ninguém é fruto do acaso. Você talvez você, é um assunto bem polêmico, talvez você foi fruto de um estupro. Existe uma causa para a tua vida. Eu fui fruto de um adultério, de uma noite, de um adultério, de um cara que era casado, e tinha tudo para dar errado. E hoje eu sou pastor dessa casa, da minha casa, a minha família restaurada, a família do meu pai, estou reconciliado com ele. Tenho a minha madrasta, que quando eu nasci, eu fui um motivo de discórdia para alguém, porque ele tinha outra esposa. Então eu fui esse cara improvável, que nasceu no acaso. Meu pai deu uma carona para minha mãe, tiveram ali a relação e foi embora, foi só isso. Haviam tido um relacionamento no passado, mas não tinham mais nada. Ele deu uma carona, foi levar ela em casa e ali Deus permitiu com que eu nascesse. Eu poderia, eu sou fruto de um cara que não me quis, que tinha outra família, e eu poderia me vitimizar e morrer. Hoje, pelo contrário, eu tento ser um exemplo para essa família. Eles me respeitam, eu os amo. Então, talvez você ache que você nasceu sem uma causa. Não, todo mundo nasceu com uma causa. A Bíblia diz que ele nos viu quando nós éramos um embrião, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Cara, Deus não vai te ver à toa. Ele te viu, ele teceu quando você era um embrião. E vai dizer que ele escreveu todos os seus dias no seu livro. Então, existe um livro que Deus escreveu com todos os dias da sua vida. Você precisa acessar esse livro e ver o que está escrito a teu respeito e viver. Isso vai te dar uma causa eterna. Isso vai preencher o teu vazio. Eu acho que é isso. Todos nós temos uma causa, todos nós temos uma causa em prol daquele a qual nós somos a sua causa. Forte, é isso mesmo. Né? Então é interessante e enriquecedor esse tempo de mesa. Eu quero te agradecer porque realmente é um tempo de mesa. Agradecer Igor Mascarenhas, né? Que é muito mais do que isso que vocês ouviram. Se você estiver perto, você vai poder
vivenciar e sentir o acolhimento, né, o abraço, o afeto. Eu, como seu amigo, me considero já seu amigo e família, né? Somos uma família em prol de uma causa, né? Ou de algumas causas, né? E quero te agradecer imensamente por você participar desse momento e falar para as pessoas que busquem conhecer um pouquinho mais sobre essa causa, sobre o Instituto Casa do Pai. Assim como nós sempre fazemos, vamos deixar aqui as redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato, conhecer, né, através das redes. Hoje é um canal fundamental para que as pessoas também conheçam essas causas e participem. Né, Igor, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Quero agradecer também as marcas que estão fazendo acontecer esses episódios especiais de São Luís do Maranhão, a Ilha do Amor. Óculos Hut, né? Óculos Hut, qualidade e design. Conheça, busca lá no Instagram, Óculos Hut, tem também o site. E também a Luar Semijoias, luarsemijoias.com.br. Você também pode visitar o site e conhecer um pouco mais dessas marcas que se importam com essas causas, que se importam com essas ações de relevância em prol do próximo. Então, fica aqui o nosso abraço a vocês que nos acompanham, a vocês que estiveram aqui conosco até então. Compartilhe, divulgue, faça você também acontecer o Anonimato Podcast, mais uma iniciativa do projeto Haja Comunicação. Um abraço, até mais. Até mais, obrigado a você que nos acompanhou, Deus abençoe. Valeu.